Olá pessoal, seja bem-vindo ao módulo 1 do curso de Orquídea. Nesse módulo nós vamos entender como enxergar, como trabalhar com as características das nossas orquídeas. Só de orquídea existe para mais de 10 milhões de espécies, é muita espécie, é ou não é? Então tem orquídea de tudo quanto é tipo que exige vários tipos de cuidado. Mas existe características um tanto padrões, características gerais que você vai aprender nesse módulo. Então vamos à primeira dela. Primeira delas, né? Pois bem, nós temos aqui uma das mais conhecidas das orquídeas, aqui a Phalaenopsis, né? E nessa orquídea Phalaenopsis nós vamos enxergar a primeira característica, a raiz da orquídea. Isso você deve observar. Se você vai entender como você cuida de suas orquídeas, se você comprou esse curso completo, você precisa aprender isso já de cara. Que tipo de raiz a minha orquídea tem? Não será nada, não usarei termos técnicos, trocarei tudo em miúdos. Fizemos uma pesquisa muito intensa e conseguiremos passar para ti tudo aquilo que você precisa saber. Vamos aqui desplantar a nossa orquídea Phalaenopsis para enxergar características da raiz dessa planta. Bom, vamos tirar aqui. Qual a característica dessa raiz aqui? Me parece algo tão comum como todas as outras, não é? O que há de diferente aqui? Não há nada de diferente aqui. É uma raiz comum. Mas e nessa planta aqui? Que tipo de raiz eu tenho? Nessa outra planta que é de uma orquídea Phalaenopsis, que é uma orquídea Phalaenopsis, vamos dar uma olhada que tipo de raiz ela tem. Porque entendendo as características, nós simplesmente vamos entender como é que cuida de orquídea. Bom, a raiz dessa planta aqui não preciso nem desplantá-la, basta eu ver pelo tronco dela, pelo caule. Olha como que é grosso. Olha como que é grosso esse caule aqui. Olha como que é cheio de seiva. O que é diferente dessa orquídea? Essa orquídea não tem esse caule assim. Essa orquídea Phalaenopsis não tem o caule da orquídea Calatheia. Então nós temos a primeira característica. Bom, eu não preciso saber o nome de todas as orquídeas do mundo, mas eu preciso entender as características, que tipo de raiz, como que essa planta acumula água, como que ela acumula os hormônios que ela utiliza para se alimentar e tal. Então nessa aqui você não tem esse tipo de caule grosso, nessa aqui você não tem o caule grosso, você não tem um bulbo na raiz. Agora essa daqui sim, olha aqui, ela tem bulbos na raiz. Essa daqui é a orquídea Cymbidium, ela tem um bulbo na raiz. Isso é uma característica da Oncidium, aliás, da Cymbidium. Então, entre as 10, para mais de 10 milhões de orquídeas que tem, todas elas têm alguma característica. A característica dessa aqui é uma raiz simples, que não possui bulbo. A dessa daqui, ela tem uma raiz bem exuberante, ou seja, como é que eu posso dizer? Uma raiz bem frondosa, só que o caule dela acumula todo tipo de nutriente. Então isso significa uma única coisa. A partir desse momento significa uma única coisa. Essa aqui acumula água, essa aqui não. Se essa aqui acumula água, então eu tenho que colocar menos água nessa e mais água nessa. Então quando eu penso em cuidar de orquídea, eu tenho que ter essa noção mínima das características de todas as orquídeas. Você não precisa conhecer, como eu já disse, o nome de todas elas e saber como um modo específico de cuidar de cada uma delas. Não funciona assim. A coisa é mais simples do que parece. E em nossas pesquisas a gente conseguiu reunir todo o conteúdo necessário para você entender como cuidar de suas orquídeas. Perfeito. Então tem a orquídea que acumula água na raiz e tem a orquídea que não acumula. Aliás, tem orquídea que acumula água não só na raiz, através do bulbo, mas no caule e outras não. Então naquela que tem o caule grosso ou a raiz grossa, seja um bulbo ou não, ela já acumula água. Então se ela acumula água, então eis o primeiro segredo. Aquelas que acumulam água, eu coloco menos água. Então agora eu já não preciso saber como é que cuida de orquídea X ou orquídea Y, não. Nós estamos dando um passo além, você é privilegiado. Você está tendo informação de qualidade. E nessa formação de qualidade, você agora passou a saber que menos água em plantas que acumulam água, ou no raiz ou no bulbo, aliás, ou na raiz, que pode ser do tipo bulbo, ou no caule. Qual outra característica que a gente tem nas orquídeas também? A coloração da folha. Olha a coloração dessa folha aqui, da Phalaenopsis, olha como que é um verde escuro, uma coisa assim quase que reluzente, e olha a característica desse outro verde.
Essa aqui é uma oncíndio, ou chuva de ouro, como a gente popularmente diz. Tá vendo? O verde é diferente, vamos comparar um com o outro. Olha isso. O que quer dizer, o que significa um verde mais claro, um verde mais escuro? Você já pensou nisso? É muito simples. Quando a orquídea tem quando ela tem naturalmente, porque dependendo da doença ela vai ficar com a folha amarelada e tal. Mas quando você olha para a folha e naturalmente ela tem um verde escuro, isso significa uma única coisa. Ela precisa de menos sol. Sabe por quê? Porque ela já é verde. O sol, quando a planta recebe a água ou umidade do ar, como é no caso das orquídeas, ela pega a molécula de água, o H2O, quebra, tira o hidrogênio e libera o oxigênio. Então ela utiliza o hidrogênio como alimento. E como que ela faz isso? Ela faz isso através da iluminação que ela recebe. E através desse processo ela produz a fotossíntese, que produz esse pigmento verde. E esse pigmento verde aqui, que tem em excesso nessa orquídea, ou seja, não é em excesso, que tem bastante nessa orquídea, porque é um verde mais escuro, significa uma única coisa, ela precisa de menos sol. Na natureza, todas elas se alimentam só de iluminação, mas essa aqui vai precisar de menos iluminação que as outras. Ou não é nem que precisa, a informação correta essa aqui, ela aguenta ficar em locais menos iluminados que essa aqui. Então, a primeira característica, revisando, é o tipo de raiz. Acumula água, não acumula? Qual a segunda característica? É a coloração da folha. Então, nós já temos duas características importantíssimas. Isso trata da orquídea na natureza ou quando você compra. Então, esse é o primeiro ponto.